Pessoal, boa tarde. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja nos corações de cada família. Mais um vídeo no canal. Eu quero ler aqui o livro de Hebreus, no capítulo 12, do versículo 1 até o versículo 29. Meus prezados, o título da mensagem: exortação em permanecer na fé e na santificação. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. E corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Para você ver que nós temos que olhar para Jesus, o autor e consumador da fé. Olhar somente para Ele, não olhar para os problemas de ninguém, nem de A, nem de B, nem de C, é olhar só para Jesus, que Ele é o autor e consumador da nossa fé. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. 3. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. 4. Ainda não resististe até ao sangue, combatendo contra o pecado. 5. E já vos esqueceste da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, não desmales quando por Ele fores repreendido. Porque o Senhor corrige o que ama
e açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Porque que filho há quem o pai não corrige? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardo e não filhos. Além do que tivemos nossos pais, segundo a carne, para nos corrigirem, e nós os reverenciamos, não nos sujeitamos, muito mais ao Pai dos Espíritos, para vivermos. Porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo, nos corrigia, como bem lhes parecia, mas este para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. A santidade, ela não está na roupa, está no corpo. Porque sem a santidade, ninguém verá a Deus, porque Deus, Ele exige de todos nós que sejamos santos. E, na verdade, a correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça dos necessitados por ela. Portanto, tomai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, e fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja não se desvie inteiramente, antes seja sarado. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A palavra de Deus, ela diz aqui: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Temos que santificar o nosso corpo, porque Deus, Ele é santo e Ele exige a santificação em nossas vidas, porque sem a santificação ninguém verá o Senhor. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. E ninguém seja devasso ou profano, como Esaú, que por uma refeição vendeu o seu direito de primogenitura. Não ser como Esaú. E ninguém seja devasso ou profanar, como Esaú, que por uma refeição vendeu o seu direito de primogenitura. 17. Porque bem sabeis
que, querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento. Arrependimento é decisão e atitude que você tem que tomar na sua vida espiritual. Porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou, porque não chegaste ao monte palpável, acesso em fogo, e a escuridão, e as trevas, e a tempestade, e ao sonido da trombeta, e a voz das palavras, a qual os que a ouviram pediram que se lhes não falasse mais, porque não podia suportar o que se lhes mandava. Se até um animal tocar o monte, será apedrejado ou passado com um dardo. E tão terrível era a visão que Moisés disse: estou todo assombrado e tremendo. Mas chegaste ao monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e aos muitos milhares de anjos, a universal Assembleia e Igreja dos primogênitos que estão escritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Será que seu nome estará escrito nos céus se você não aceitar a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida? 24. E a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o de Abel. Vede que não rejeiteis ao que falar, porque senão escaparam aqueles que rejeitaram o que na terra os advertia muito, menos nós, e nos desviamos daquele que é dos céus. 26. A voz do qual moveu então a terra, mas agora anunciou dizendo: ainda uma vez comoverei não só a terra, senão também o céu. E estas palavras, ainda uma vez, mostra a mudança das coisas móveis como coisas feitas para que as imóveis permaneçam. Por isso, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Deus, Ele é um fogo consumidor. Ele é amor, mas é um fogo consumidor. Temos que abandonar o pecado, esquecer, porque Deus, Ele é um fogo consumidor. Ele consome tudo. Então, que Deus nos abençoe e nos guarde. Muito obrigado
Até lá, próximo vídeo, assim querendo Deus. Dê o seu like, se inscreva no canal e ative o sino para receber as notificações dos vídeos. E fiquem todos com Deus. Uma semana abençoada com Deus. Alô, ei.